Fala galera, começando mais um episódio do Cuscuz com Música e hoje eu tô aqui com essa fera que eu sou fã, Daniel Ferreira. E aí, meu velho, como é que você tá? Muito bem, meu irmão, muito bem. Bom, toda a gente finge que não conversou, né, ainda, né? Nada, Como tudo... se tu pulasse aqui e começasse essa conversa agora. A meia hora que tá conversando aqui, meu irmão, queria agradecer a você primeiramente por ter aceitado o convite aí nessa minha loucura aí desse podcast, mano. Você tava na lista, como eu falei no áudio, você tava na lista antes mesmo de eu concretizar a ideia. Você e Gleison, os meninos aqui que vieram aqui, então eu sinto muito honrado você ter gastado um pouco desse tempo pra vir aqui, viu? Pra mim a alegria é muito grande, Juninho. Assim, eu sempre tenho acompanhado o seu trabalho, né? Sou fã do trabalho, principalmente aqueles trabalhos que você começa a contar as histórias, né, da localidade. Pra mim é fantástico. Eu sou um admirador do seu trabalho e fazer parte desse momento, pra mim, é tipo a gente se eternizar na memória coletiva. E acaba falando bonito aí. Aí vai fazer eu chorar aqui no terceiro episódio do Céu frio, pô. Daniel, eu queria, antes da gente começar a resenha aqui, eu sei que vai ter muita resenha, muita história. Dizem que professor de história fala muito, né? Um pouquinho, só o necessário. Eu procuro falar só o necessário, só o necessário. Além de música também, Daniel, assim, o currículo dele é um pouquinho extenso, ele vai explicar melhor do que eu, né? Pra não falar besteira. Mas antes de começar o papo, eu queria falar da galera, Daniel, que tá apoiando a gente aqui no podcast, no começo, como eu venho falando nos outros episódios. No começo, quero ver apoiar no começo, né? Quando dá bom é bom. Quando tá estourado, a galera quer chegar junto, mas no começo são poucas pessoas que aceitaram a ideia, então eu quero falar de Nando Céu. Nando Céu, que fica ali localizado no posto Santa Teresa, ao lado do CRAS aqui, perto da pracinha. Nando Céu, assistência de celular. Deu bronca no teu celular, pode chegar lá, falar com o Fernando. Tem Fernando, pai, e Fernando Júnior, né? Pode chegar lá que a galera vai te receber da melhor forma possível. Deu bronca no celular, chega lá. Precisou de uma caixinha, pra galera que gosta de tomar no final de semana, uma caixinha Bluetooth e tal, chega lá. Tem todas as qualidades, tem caixa desse tamanho, até o tamanho do teu violão, tem caixa lá. Então, Nando Céu, além de caixa, é tanta coisa. Eu fui gravar lá que eu fiquei perdido. Eu disse, eu começo por onde, Nandinho? Gravando aqui. É uma variedade infinita de coisa. Pode ir lá que tá tendo sempre promoção. E ele nem sabe que eu vou falar isso aqui agora. Chegou lá, disse assim, ó, eu vim pelo podcast Juninho, é 10% de desconto. 10% de desconto, qualquer coisa. Pode chegar lá. Ó, tô vendendo as coisas bem, viu? Tá, eu e Cassiano Silva. O povo diz que a propaganda é a alma do negócio. Aproveita essa vibe, né? Vai que dá certo. Vai que dá certo. Mas ele liberou. Quando eu fiz o story pra ele liberou. Não sei agora, né? Pode chegar lá, falar com o Fernando, que vai ser top de verdade. Queria falar também de Jacksandra Queiroz, a gráfica aqui de São Vicente, que confeccionou esses copos aqui, ó, maravilhindos, essas canecas. Um café. Ixi, maravilhindos também. Olha. Ficou bonito. A camisa, vocês notaram? Queria chamar não a atenção não, mas vocês notaram. E eu pensava, logo quando eu vi a primeira vez, eu pensava que era um cuscuz, pô. Assim, Mas é mesmo, é? E não é, pô. Porque eu que fiz a arte, né? Eu coloquei o cuscuz e coloquei colcheia. Umas coxinhas, semi-coxinhas assim, apontuadas e semi-agudas. Então, Jacksandra Queiroz também tem uma variedade infinita de coisa. Bicho, às vezes eu vejo os stories de Jacksandra. Todo dia ela posta negócio, todo dia eu vejo uma coisa nova que ela faz, que eu não sabia, pô. Tanta coisa que ela faz, ela e Jorge lá, a galera muito boa, muito massa. Ela tá apoiando aqui o podcast desde o começo, desde o primeiro episódio. Queria agradecer. Ó, pensou em gráfico na região, Jacksandra Queiroz. Beleza? Muito bom. E aí, Dan, para os ritmos. Isso aí. Conta a tua história. E aí, como é que tá, velho? A correria, como é que tá a vida aí? Rapaz, a correria, assim, se intensificou, né, dos dias pra cá. A gente recebeu um convite para ser gestor municipal na escola lá em Sirigi. E a gente tá lá liderando lá, são quase 700 alunos. A né? bronquinha pequena. Manhã, tarde e noite. E quase 70 funcionários, né? Cada um com uma característica diferente. E a gente tá na correria, assim. É um trabalho que ele não termina quando você termina seu expediente. Você chega em casa, aí tem mais trabalho para fazer. É um ônibus, é um gás que acabou, é uma lista de itens alimentícios que você tem que ir ali preencher. Tá? Então sempre a correria é mais, assim, se intensificou, né? A sala de aula ela é um espaço, mas a gestão de uma escola ela transcende assim, a luta de uma sala de aula. Não estou dizendo que é mais importante, mas estou dizendo que as responsabilidades, a quantidade de coisa que você tem que dar conta é muito maior. Assim, o professor,
A pequena parte é na escola, né? É. A maioria fora, eu imagino a gestão, velho. A gestão é um desafio diário, né? Um desafio diário. Você também tem que estar lendo, você tem que estar se atualizando, porque hoje existem formas sofisticadas assim que exigem de você uma performance melhor, né? E o grande desafio mesmo é lidar com as relações humanas, né? Tratar ali com as pessoas, cada um de um jeito. Você não pode fazer a mesma abordagem para todas as pessoas, né? Tem pessoas que, de repente, estão mais sensíveis, né? Diante de uma perda familiar, então a abordagem é diferente. Tem pessoas que já vêm de uma depressão, às vezes em casa, e leva isso para o ambiente de trabalho. Eu achei engraçado hoje, já que a gente está falando sobre essa questão da educação, tinha uma pessoa, ela publicou hoje no Instagram e colocou mais ou menos assim, falando sobre professor, mas dizia assim, que a escola deixava todo mundo louco. Então, assim, se você quiser realmente ser professor, aí embaixo o hospício é aqui, venha para cá. E eu fiquei pensando ali, né? Eu dei uma entradinha para ver as pessoas conversando e eu não compartilhei da ideia. Porque, assim, a escola não transforma você num louco, né? Às vezes os problemas das pessoas, pelo menos das que eu conheço, eles começaram antes da escola. Problema de relacionamento com o marido, problema de relacionamento com a esposa, com o filho que está nas drogas ou com o filho que está numa fase de transição, um problema financeiro, um problema espiritual. E problema não é feito uma coisa, por exemplo, eu deixo esse óculos aqui e vou embora. Problema não, o problema ele vai contigo, né, para onde tu for. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas elas levam esses problemas para os seus espaços de trabalho, né? E lá vão dizer que a culpa é do trabalho. Não, o problema começou em casa. Mas aí de repente você levou para o trabalho e disse, não, é o meu trabalho, é você, sei lá... Isso até pode se intensificar mais, né? E ficar mais forte e ela botar a culpa no... Exatamente, e aquele trabalho ali está adoecendo você. E não é isso, assim, eu acho que a questão da saúde mental, ela é muito mais complexa do que a gente imagina, mas eu acho que a gente também tem que, assim, usar do discernimento. O que é que está me adoecendo? É o meu trabalho, é a minha vida conjugal, é a minha vida espiritual, né? Porque, assim, eu vejo o ser humano como ele sendo interdimensional, né? E aí, por exemplo, tem aquela parte que é física, tem aquela parte que é do cognitivo, tem a parte que é emocional, tem a parte espiritual. Então, se tu só alimenta somente a parte financeira, vai ter um dado momento da tua vida que tu vai precisar da espiritual e da emocional e tu não vai ter estrutura para lidar com aquilo. Então, tu despenca. Então, acho que grande parte da gente, a gente investe demais numa coisa em detrimento de outras áreas. Então, quando a gente precisa daquela outra, a gente não tem suporte. Então, isso é o que acontece, na maioria das vezes, quando se dá do professor. Por exemplo, que a utilização da voz sem uma hidratação das cordas vocais, sem uma postura, sem uma respiração adequada, vai evidenciar, sim, em problemas na minha saúde. E porque muita gente não sabe, não, que isso aqui é um instrumento também, né? Exatamente. A gente está conversando aqui, mas é importante que a gente... Hidrate. Um cafezinho para, né? Para dar o grau. Balanceada. E pronto, então o que é que acontece? O professor vai lá, ou um advogado, assim, porque eu acho que pela quantidade de pessoas que circulam no espaço escolar, é evidente que a gente vai ter mais problemas dentro daquele espaço, né? Então, quanto maior a cidade, maiores os problemas. Não estou dizendo que a cidade pequena não tem, mas também tem seus problemas, suas peculiaridades. Mas, proporcionalmente, é menor que São Paulo, né? Então, a escola, ela possui muito mais problemas relacionais, problemas sentimentais, que são confrontados com os problemas que já vêm de casa que o profissional está trazendo, né? Mas, assim, eu acho, no mínimo, questionador a gente atribuir toda a causa de problema à escola. Não, a escola eu vejo ela como tipo... sei lá, a Arca de Noé, às vezes, assim, sabe? Por pior que esteja a situação, mas a escola é ainda um dos espaços que há transformações, né? E se você, por exemplo, for pensar na sua infância, pensar na sua juventude, a escola foi onde a gente teve os momentos mais engraçados da vida da gente. E hoje tem memória até hoje, né? Não é? Eu tenho memória da minha alfabetização. Exato. Tem Viva. Uma professora que marcou a gente lá com uma brincadeira. Eu não lembro. Olha, a minha professora de primeira a quarta série, eu nunca esqueci de nenhuma. Também. Né? E duas delas assim se destacam na minha trajetória, né? Dona Zezita e Dona Luizinha. Dona Zezita, toda vez que a gente estava perreando, ela
tinha um negócio que ela fazia assim, levanta todo mundo, e agora a gente vai cantar. E fazia, eu tenho um barco que navega sobre o mar, e que Jesus é o capitão, e botava a gente em fila, e a gente saía, quase como uma conga. E a gente saía. E é interessante, quando a gente terminava, a gente já estava diferente. Eu sei que os recursos eram escassos, né? Não se tinha formação continuada como você tem hoje, né? Hoje você vai no YouTube, você vê um podcast, há uma imensidão de recursos que você pode usar em sala de aula e agir de forma muito específica, quase de maneira cirúrgica em um problema que você tem lá. Mas ela usava isso. E Dona Luizinha, todas as datas comemorativas, ela não deixava passar em branco. Se tivesse 20 meninos na sala, o bolo dava para 20 meninos. Se tivesse 50, o mesmo bolo dava para 50, sabe? A precisão, a preocupação em trazer e oferecer para a gente aquilo que ela considerava importante, entende? Então, assim, eu acho que ela construiu memória, sabe? Essa sensibilidade. Memória afetiva. Exatamente. Né? Então, assim, eu me lembro muito dos campeonatos, das gincanas que a gente tinha, por exemplo, do sexto, né? Que no caso era isso no Ceru? No Ceru aqui? No Ceru. No João Barbosa, no Manuel Borba eu só passei um tempo só, né? Mas as duas memórias que eu tenho assim muito marcantes na minha vida é João Barbosa e o Coronel João Francisco. Também. Também. Assim, eu terminei no Creuza, que eu fui convidado a me retirar do Ceru, por Dona Cláudia, porque simplesmente eu repeti o terceiro ano, não tinha mais terceiro ano aqui. Dona Cláudia virou pra mim e falou assim, meu filho, é o seguinte, naquele jeito dela falar, né? Meu filho, vem cá. Juntou os anjinhos que tinha repetido. É o seguinte, se você quiser continuar no Ceru, você vai começar do primeiro ano, que no outro ano, no ano seguinte, ia começar o integral, né? De verdade. Aí não ia ter mais terceiro ano. A turma da gente foi o último. Aí ela falou, se você quiser estudar aqui, você começar do primeiro. Eu digo, Dona Cláudia, eu sinto muito. Foi bom conhecer a senhora aqui, mas eu vou ter que me retirar. Aí ela foi e indicou, vê que indicação, me indicou os anjinhos pro Creus. Aí terminou lá. Ô Daniel, muito massa essa nossa introdução aí. Mas eu queria te relembrar aí como já começasse assim, a falar das escolas e tal, da tua escola, da tua parte na escola e tal. Queria saber como era o Dan Pirraia, criança. Como era? Tu é natural daqui? Natural daqui mesmo? Natural de Recife, né? Natural de Recife. Tu é recifense? Natural de Recife. Natural de Recife, mas toda a vida em São Vicente Ferre, né? Pelo menos assim, é uma parte que eu me entendo como gente. Tenho uma trajetória profissional em Macaparana, né? Mais ou menos quase 15 anos. Em Macaparana, trabalhando na Benedita e depois na Creuza de Freitas. Trabalhei lá também. Trabalhei na Escola de Joás, no Instituto Carlos Alberto, né? Então, assim, foram os 3 espaços que eu me recordo que eu passei, então, quase 15 anos lá. Né? Mas, assim, em termos de ser natural, Recife, aqui em São Vicente, e, assim, desde pequeno, assim, muito travesso, né? Eu sou filho de pai separado e todo filho de pai separado ele tem um parafuso a menos, né? Isso é comprovado cientificamente. É tanto que hoje, Paulo Vieira, no livro do Poder da Ação, ele disse que a gente tenta reconstituir a partir essas lacunas que ficam, né, da ausência paterna, 11, 12 anos. Saber isso um dia desse, né? Já tô com 44, então não tenho... Tu tá bem, viu? Tá com mais cabelo que eu. Mas aí sempre fui uma criança assim, muito de andar pelos sítios, de jogar bola na rua, de viver com as cabeças do dedo tudo arrancado, os pedaços, né? Pipa, peão, carro de lata, de confeccionar os nossos próprios brinquedos. A gente não tinha esse poder aquisitivo, né? Mas aí eu sempre digo, sempre tenha pelo menos um amigo rico, porque ele que é melhor que ser rico. Exatamente, porque ele pode lhe dar ali uma bicicleta. Aí eu devo muito a Dona Vilma, né? Porque, na verdade, eles tinham um poder aquisitivo muito maior do que o nosso. E os brinquedos de Neto, que era o filho dela, quando eles já estavam assim, um pouquinho desgastados, ela já me presenteava. Então, a minha primeira bicicleta, me recordo, foi uma Caloi Cessizinha azul, né? Com 2 arranhão no banco. Foi, inclusive eu até consegui aqui uma cicatriz por conta dessa bicicleta descendo a ladeira ali da pracinha. Me descendo na praça ali, Pedro Pereira Guedes, à noite com uma jaqueta, lá vim de bicicleta, fui dar um motoqueiro fantasma. Aí a jaqueta caiu, né?
Aí quando a jaqueta caiu, eu fui fazer assim pra fazer a manobra pra voltar pra pegar a jaqueta, mas o quê? Ela tava enrolada enrolado na catraca, mas meu irmão foi uma queda, rasguei boca, perna, tudo. Aí pronto, aí levaram, pontearam a boca, ficou aquele negócio inchado, ainda hoje tem a cicatriz. Então assim, a minha infância foi uma infância realmente assim, diferente hoje do pessoal, que não tem esse acesso, né, de brincar, de andar pelos sítios, né? Infelizmente, Não tem, quem viveu, viveu. exatamente. E a gente tá caminhando pra coisa, assim, de cada vez que passa ter menos isso, É né? verdade. E assim também, por exemplo, se você quer brincar na rua hoje, você corre o risco de ser atropelado, né? Por um carro, por uma moto. É muita velocidade, sabe assim? Tem que ter uma lombada a cada 10 metros, né? Pra, assim, adestrar mesmo realmente o pessoal em relação a isso. Tentar, Tentar, né? tentar. Mas, assim, a gente, cara, todo tipo de brincadeira, é, barbandeira, queimado. Né? Eu me lembro que, assim, só para comparar a movimentação de veículos daquela época para hoje, né? A casa da minha mãe é na João Ribeiro, do Egito, e seu Carlinhos de Alberto Moura morava na casa, hoje é intitulada a Casa do Juiz, né? Que tá as ruínas lá, aquilo me parte o coração. Mas Nos parta o coração. a gente amarrava um barbante de um poste para um cano que tinha lá, que ele tinha se você passar ainda tem ainda. Tinha um jardim, né, e tinha um cano que escoava o excesso da água do jardim. A gente amarrava e fazia tipo uma rede de vôlei. Mas ver como não passava carro nenhum. Então a rede de vôlei era esse barbante. Vocês tinham certeza que não ia passar ninguém ali, Exato, né? e a gente ficava ali. Passava muito tempo para que passasse um carro para tirar o cordão, para que o carro passasse. Hoje não tem condição Não tem disso, condição. né? O volume é muito É. grande e muito, assim, até aquele tempo, os pais tinham segurança de deixar o filho assim na rua, porque sabia Sabia que não que... ia acontecer nada, né? É. Assim, era muito tranquilo, né? E assim, a confiança da mãe, tá onde? Não foi pro Melo, É, Água Fria, que eram dois Eu- lugares eu que a gente também, gostava eu ia. muito. Eu ia. Né? Eu me lembro de Dona Nininha, né? Que é a mãe de Jorge do Melo, de Teta, a avó de Aquele Celso. campo dali eu joguei muito, no campo Pronto. de Isso, lá no Cruzeiro. no Cruzeiro. Pronto. A gente chamava de campo altitude. Isso. Que a gente não suava, o vento batendo e... Pronto. Então, assim, a gente tinha muita liberdade para isso, né? Para os espaços, e viveu aquilo ali com muita intensidade, coisa que hoje é difícil, assim, de você ver crianças brincando de bola de gude, pipa, né? Confeccionar seu próprio brinquedo, isso é uma coisa absurda, né? Eu acho assim, não cabe, mas assim, é quase inevitável hoje a criança não ter acesso a um celular e tal. Mas eu acho que cabe muito assim, tentar um pouquinho aos pais, comprar uma bola de gude, ó filho, vê isso aqui, vê se é interessante pra tu. Deixa um pouquinho de celular de lado um pouquinho, vê isso aqui, né? Suja um pouquinho a mão de areia pra ver como é que é, né? Essa semana a gente foi para lá de Itabaiana, Sim. aí tem um Terra do meu saudoso pai. Ô, rapaz, coisa boa. A gente deu um pulinho mais pra frente, lá perto de Mogeiro. Sei. Tem um colega nosso, Valdemir da Coab, lá de Macaparana. Ele tem umas propriedades lá e tem umas plantações de pitaia, maracujá. Aí antes da gente chegar lá, parou na casa de um amigo dele e tinha uma baleadeira pendurada lá e Pedro. Tipo, sabe aquela pessoa quando olha assim, brilha assim o olho. Pedro Meu filho, o meu do filho. Daniel. Aí ele fica. Chegou, o olho brilhou, pô. Aí ele pegou a baleadeira, tirou a camisa. Olha, Foi. olha, já te li. Aí eu disse, caramba, bicho, agora a libertação, né? Aí pegou lá, aí pegou uma pedra. Pai, como é que usa esse negócio aqui, né? Aí vai, tu puxa aqui e solta, pô. Aí ele pegou, esticou, aí a pedra fez puf. Eu achava que ia dar um tiro na minha, a pedra fez puf, ficava bem pertinho do pé dele, a gente riu, foi muito. A cena Foi, de- aí daqui a pouco ele queria, ia passando umas galinhas assim, aí já tava Ah, mais prato, é. aí pá, na galinha, o cara, pelo Eu amor não de faço Deus, isso, pode não. dar minha galinha, galinha dessa é R$ 70, atire no saguinho. Atire no saguinho, sabe, mas faz não, Pedro, é melhor tu ficar por aqui. Deixa pra treinando lá. aqui nas árvores, né? Mas aí você vê assim, mesmo eu, tendo uma cabeça mais assim, aberta de gostar de envolver meus filhos nessa questão de brincadeira. A gente, no sábado, no domingo, quando estão comigo, né? Pra gente ir pra quadra, pra academia. Eu vejo, de vez em quando eu vejo tu lá né? com os pirralhos. Ver essas paradas assim, mas mesmo assim a gente percebe que é muito pouco diante da quantidade de tempo e da rotina que eles têm, que são totalmente diferentes A nossa. do nosso tempo, né? Hoje, por exemplo, no meu tempo a gente não tinha tanta demanda, né? Aula de natação, reforço escolar, aula de inglês, aula de xadrez, a gente não tinha isso. Então a gente tinha tempo para ser criança.
Então eu acho que hoje, assim, o tempo, além de ter mudado muito, né, os nossos usos e costumes, as responsabilidades para as crianças, né, hoje é muito, assim, exigido um perfil de adulto. Os meninos e as meninas se vestem como se fossem adultos, velhos, né? Pula essa etapa que, né, que a gente demorou um tempinho pra pular, né? Exato. Da... E eu acho que até a gente mesmo cobra deles um amadurecimento que não é característico próprio da sua idade, sabe? A gente exige dos nossos filhos, das crianças, comportamentos de velhos, de adultos. Eu vejo muito isso na igreja. Às vezes, assim, você quer que o menino fique lá travado, mexa só o olho, né? E no máximo, se mexer muito para não Não dar piscar muito, senão faz Isso, zoada. Então, assim, que essas estejam dentro de um padrão de comportamento, né? Onde eles praticamente não sejam crianças, né? E isso é muito preocupante, isso é muito preocupante, muito. E eu acho que cada dia mais tá pior. Tá mesmo. Tá Pode ter pior. certeza. A tecnologia vem aí, assim, trazendo uma interface que ela é muito dinâmica, ela é muito colorida, ela é muito diferente da realidade, né? A realidade é opaca, é oblíqua, A vida é dura. não é seca, cinza, né? Sei lá, tudo parece com Ah, Brasília. eu tiro isso com com o Instagram. O Instagram tem muito assim, muita falsa felicidade, pô. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Muita falsa felicidade. Você vê ali aqueles blogueirinhos ali, é carro de luxo. Beleza, carro de luxo, é viagem todo final de semana pra Fernando de Noronha. Mas na realidade, não, a felicidade que ela mostra ali não é real, tá ligado? Aí ela chora no banho. Muitas vezes tem muita ansiedade, depressão. É. E isso, assim, vou tirar um exemplo. Eu vendo aquilo ali, eu sendo um adolescente e tal, eu disse, rapaz, é a vida que eu quero. Essa vida desse cara é perfeita, pô. Aí ele pensa que quando chegar na vida adulta, vai acontecer aquilo, não tem ninguém pra orientar. Não, filho, não é assim. O negócio não é assim não, o buraco é mais embaixo. A vida não é assim não, não é um morango não, com leite condensado não. É. Vai sofrer, vai chorar, vai se decepcionar. E a galera vê, tem gente que segue mesmo fielmente esses blogueiros e tal, e leva aquilo como uma meta de vida, entendeu? Não, eu quero trabalhar, vai ficar assim. E chega a 20 anos, 25, 30, 40 e não consegue aquilo, isso dá um na cabeça, né? É verdade. Eu acho assim, sabe? É muito dos nossos vazios, né? São vazios que são deixados ao longo da nossa trajetória enquanto ser humano, que não são preenchidos, que não são estudados, que não são resolvidos, né? E em um dado momento isso se sobressai em partes em que a gente está mais vulnerável, é como se aquilo ali assumisse o controle, entende? Então esses vazios, essa pequena quantidade de nada, ela vai tomando uma dimensão, um poder cada vez mais forte e em um dado momento a gente não tem controle sobre elas, né? Assim, a quantidade de pessoas hoje que estão sofrendo com crise de ansiedade, né? Depressão hoje é uma coisa tão mais comum do que, Infelizmente. né? E isso se dá porque as nossas questões são mais sentimentais, relacionais do que realmente materiais. Acho que a questão material ela tende sim a um objetivo, a um fim. Mas a gente não é só isso, a gente não é só matéria, a gente também é emoção. E como é emoção, né? Então, assim, estudá-las, compreender, se relacionar, sei lá, se permitir viver determinadas situações, né? Eu acho que sem querer controlar e exercer um domínio sobre o outro, porque isso aí também é um problema do outro, né? Assim, eu quero que você faça o que eu quero que você faça. Eu acho que isso é um problema nosso também. Isso é uma vulnerabilidade nossa. A gente é como se de repente assim, eu passei uma vida inteira sendo controlado pelo sistema, por alguém. Então, quando eu vejo uma situação em que eu posso controlar, quase que de forma involuntária, sem eu perceber, eu já estou fazendo aquilo. Estou exercendo o controle sobre o filho, sobre a esposa, sobre a namorada, né, no emprego. Então, eu acho que quando se trata de relação humana, quando se trata de comportamentos, ninguém é normal. A gente precisa realmente, sabe, fazer essa autoanálise, ver até que ponto eu realmente melhorei, até que ponto eu sou uma pessoa melhor, porque cada um da gente, por melhor que seja, a gente não está pronto, a gente não está acabado, né? A gente precisa melhorar, evoluir a cada dia, né? Todos nós, todos Com nós. certeza, com certeza. Ô Daniel, eu queria voltar de novo, assim, na tua história.
O massa de podcast é isso, né? Que a gente tava conversando, tava falando de Jesus, daqui a pouco fala de Genésio, né? Como diz. Vamos embora. Eu queria saber como. De onde vem essa tua paixão pela música, esse teu lado musical? Onde nasceu isso? De onde veio isso, velho? Lembrança? Rapaz, vê só. Eu sempre gostei de música. Assim, a música sempre me atraiu, né? Desde pirralha. Sempre assim, sempre gostei de música. Mas nunca passou pela minha cabeça tocar um instrumento, fazer uma música, né? Que era sempre uma vontade minha de fazer. A gente produziu algumas músicas. Eu tenho umas músicas sozinho e tenho umas músicas com o Tinho, né? Com o Petrônio, que hoje não mora mais aqui. Um abraço. Aí, Um abraço, Tinho. que tá lá pelo o lado ali de Fortaleza. Agora é Fortal City. Exatamente. Mas a música sempre foi uma coisa fascinante, né? Interessante que o estilo musical que eu mais gostava era sertanejo. Era mesmo. Era sertanejo. Mas o sertanejo raiz, Sertanejo. né? Leandro Leonardo, Isso. Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó, né? Os cara- Cristiane Ralph. Brinquinho. Você sempre fez os meus sonhos. É sonho, né? Sempre soube dos meus desejos. Já faz tanto tempo. Oxe, tá doido, isso era bom demais. Aí pronto, gostava disso aí. Tentava botar o cabelo naquele formato, como era antigamente, comprar as blusas, as calças também, aquele cinto da fivelona, bota, tá doido, quem usava mais bota ainda, né? Então assim, eu gostava muito. E aí, a gente começa... Isso que idade, Daniel? Tu lembra? Rapaz, eu acho que, vamos lá, para 10 anos, 10 anos, 10 anos. É porque para trás, assim, era muito de brincar, essa música não era tão significativa, né? Depois, é que ela passa a ser. Mas aos 10 anos é que começa a despertar essa parte, né? A compreender que existe um sexo oposto e que havia uma sofrência ali, eu escutava aquelas músicas, ficava personificando. É o mal do século, né? Sofrendo pelaquela pessoa, idealizando, fazendo carta e dominando com força, dominando, né? Pobre, feio e liso. Aí não tem condições, não. Né? Aí não dá vantagem. Não tem condições, bicho. O cara tem que ter uma ferramenta ali que desperta o interesse do sexo oposto. Mas o cara, né? Enfim. E aí, rapaz, eu me lembro que eu até tentei ir para a sede, que tem uma parte aqui na História de São Vicente, que tem as aulas de música, né? Então, as aulas de música, tentei, ainda bater algumas lições, mas achava muito complexo. Se eu vou para esse negócio, nada, eu quero é tocar, aprender, mas tem que estudar música. Foi eu. Pronto, aí desisti. Aí depois, rapaz, na Igreja Batista, que eu era vizinho da Igreja Batista, aí começou a aula de música lá, fui para lá, me lembro que nessa época eu e o professor Alain também nós fomos, né? E tinha a esposa do pastor, Alaná, Riane Caldas, esqueço disso. Aí a gente começou lá, tudinho e tal, mas aí eu desisti. Ela botou para fazer a escala, aí a No mão... teclado. A mão vinha de um jeito e a outra depois mudava. Eu digo, eu não conseguia compreender aquele negócio, não. Aquilo era um absurdo para mim. Aí desisti também, que mais não. Aí não dá para mim não. Aí passou. Quando foi depois, aí o filho de seu Teixeira, Jonadab, que hoje mora em São Bento do Sul, aquele mundo lá, sudeste, bem enfim, lá aquele mundo lá, São Bento do Sul, ele tá pro lado de lá. E ele começou a fazer parte da Igreja Batista aqui, né? E eu comecei também a fazer parte da Igreja Batista, né? Eu era da Igreja Católica e depois eu passei a frequentar a Igreja Batista. E o pastor na época, Alaná, que era esposo da mulher que eu falei, né, de Riane, ele disse assim, você não se interessa em aprender alguma coisa não? Eu queria muito aprender violão. E aí eu comecei, a igreja ela pagava, né, as aulas de violão, comecei para casa dele, e o que ele sabia ele ia passando para mim. E só que era uma aula por semana que a igreja podia pagar. Eu disse, meu irmão, como é que a gente faz para ter mais aula? Ele fez, rapaz, o jeito é tu me ajudar a carregar areia. Foi não. Foi. O pai dele tinha uma D20, era uma D10. Aí eu ajudava a carregar areia, ajudava a transportar material de construção, que era seu Teixeira, o pai de Zinho, né, o pai de Pastor Joás, que é vice-diretor do João Barbosa. Aí a gente tinha essas aulas extras. E depois comecei a ficar benquista, né, com a amizade da gente começou a ficar mais refinada. Ele disse, pode levar o violão.
Aí pronto, aí foi, molesta. aí tu tá doido, né? Do violão, aquela Isso, coisa. mas tu já tava assim, Já que nível tava- assim? Já Não, tava já tava botando, já tava mudando de um acorde pra outro. sem trastejar. Exatamente, né? Aí pronto, aí pouco tempo depois eu comecei, toquei a primeira canção na igreja, foi tudo ovacionado, foi um negócio da pelo. E aquilo ali me encheu de vontade de querer mais aplausos, de querer ser reconhecido. Isso que eu quero né? pra mim. A música, ela tem esse poder também. Ela melhora a nossa autoestima, principalmente para quem produz um som, né? E mesmo uma pessoa desprovida de beleza, mas ela consegue despertar nas pessoas essa parte. De beleza. Ela consegue. Tu falasse tão natural que eu nem me liguei. Mas é verdade, porque ela consegue, de forma muito generosa, provocar nas pessoas que têm uma beleza, Caralítico, né? uma exuberância corporal, Exótica. exatamente, aquela pessoa que não tem. Né? Então, assim, fosse numa praia, já não boiava mais. Fosse num encontro de amigos, então já o negócio, já o leque se abriu, né? E eu disse assim, ó, aí tu tem uma voz legal, cara. Então vamos investir nesse negócio aí. Então eu começava aí, né, cantava alguma coisa, aquela coisa. Então isso foi melhorando a minha autoestima, isso foi me motivando, né? Eu era nada, porque essa ausência paterna, como eu falei, né, essa lacuna deixada pelo meu pai, ela foi, durante muito tempo, uma dificuldade muito grande do meu relacionamento com a minha família, principalmente com a minha mãe. A minha mãe quase que endoida comigo, porque eu era muito arredio, né? Acho que eu vim melhorar um dia desse. Talvez eu nem me tenha melhorado ainda, mas, né? Perguntar ela. Porque eu sou muito temperamental, eu sou muito, sei lá, como eu disse, de perto ninguém é normal, cada um tem né, uma vibe. E quando eu boto uma coisa na cabeça que eu vou fazer, aquela coisa toda, então assim, eu preciso me convencer de que aquilo não vai dar certo, ou passar pelaquela experiência, morro, né, fico só os pedaços, mas depois eu ressurjo como uma fênix ali e bola pra frente. Mas a música, ela me possibilitou ir para espaços, conhecer pessoas, viver sentimentos e histórias que até então eu não tinha vivido. Então eu vejo a música como sendo um componente extremamente substancial para a existência humana. Né? Então, depois disso, nós tivemos a oportunidade de estudar no conservatório. A gente ia na mala de uma Kombi. Eu não sei se Gleibson falou disso no podcast. Não, isso aí ele não falou essa Foi. detalhezinho, não. A gente ia na mala de uma Kombi. Quem deu essa Kombi foi até o vereador Paulinho Chaga, que ele possibilitava da gente ir, a gente e um grupo de pessoas. E nós íamos para o SEMO, em Olinda, estudar música. Né? Então foi a partir dali que eu comecei a entender o que é que eu estava tocando, comecei a estudar partitura, aquela coisa toda. Tive uma oportunidade de esse conhecimento que eu aprendia nos finais de semana em Olinda, na Igreja Batista de Macaparana, né? Professor Ivanildo, muito bem quisto, lá em Macaparana, nos chamou para fazer um trabalho. E aí a gente começou a trabalhar com vozes, a gente começou a trabalhar com outras áreas que até então não tinha trabalhado, né? Com bateria, inclusive. E a gente formou um grupo depois, né? Isso foi se multiplicando, né? Então, assim, o próprio Vini, que hoje é baixista, Vini foi meu aluno de teclado. Vini era o satanás, né? Porque Vini aperreava demais. A mãe de Vini levava ele, né, lá para a igreja. Mago! E só a tripa. E eu não sabia quem era mais impossível, se era ele ou eu. E assim, ele ia lá para aprender, daqui a pouco começava a brincar. Ele era muito criança, tudo e tal, mas a gente começou ali, naquela vibe ali, né? Até o próprio Juninho começou a ter aula de teclado também. Lembra lá na Igreja Batista, num órgão bem grande, os primeiros acordes lá. Então, assim, a gente está presente na trajetória de grandes músicos aqui de São Vicente, né? Eu não consegui dar continuidade, assim, se tornar um profissional. Sou músico prático, né? Porque, assim, ou eu escolhi uma profissão para ganhar o pão de cada dia, ou, infelizmente, música na nossa cidade não é uma opção, eu posso dizer assim, muito sábia, né? Porque, assim, não se tem realmente investimento, né, para isso. Eu diria né? até na região, né? Exatamente, não se tem, não tem essa visão, né? Você encontra exceções. E eu não posso dizer que a exceção é a regra, não pode. Né? Você tem Nino lá na Chan, Isso. Né? Você tem fulano, mas você não tem aqui um grupo, pode dizer assim, na terra de sanfoneiro, uma terra de violonista, uma terra de música, não pode dizer isso.
Aqui é tudo muito autodidata, é tudo muito independente. Nino também, Nino foi aluno meu também de teclado, né? Há muito tempo, Nino, Dé, Nil, né? Os Thundercats todinho foram também, assim, o pouco conhecimento que eu tinha, eu partilhava, servia de alguma forma e eles, ao longo de suas trajetórias, iam se envolvendo com outras pessoas e ampliando aquele ponto de partida, né? Então, assim, embora não seja reconhecido, né, nesse sentido, mas eu tenho a consciência de que, de alguma forma, aquele pouco conhecimento que eu peguei, eu compartilhei. E eu acho... Isso que é massa, velho. Eu acho que é isso, velho. Eu acho assim, Isso que é massa. não ter o conhecimento pra si, tá ligado? Aí o cara toca muito bem bateria. Aí o cara morreu, pô, o que é que adiantou? Repassou pra Né? quem? Pois é, ser multiplicador disso, né? Eu acho que a ideia de ser assim, ser discípulo, fazer discípulo, não é somente no aspecto espiritual, mas também nas habilidades, né? Você vê, por exemplo, há tempos atrás, né? As pessoas que eram sapateiros, ou que eram pintores, ou escultores, e quando eles morriam, eles não deixavam para as pessoas, entende? Então eu acho isso de, sei lá, Egocentrismo tão, eu não né? sei, eu É não lá. sei, talvez eles foram ensinados a também fazer Não. isso, entende? Os antepassados não passaram para ele Exato, também. E ele velho, foi na cabeça, eu faz também não vou isso. passar. Talvez até assim, não eu ensinando, eu vou ter um concorrente. Também tem esse Tá? Eu vou pensamento. ter um concorrente, mas eu nunca pensei dessa forma. Eu sempre pensei assim, olha, o pouco conhecimento que eu tenho, eu vou partilhar, eu vou fazer multiplicador. Então, quanto mais músicos, quanto mais pessoas estiverem nessa vibe, mais eu vou me sentir contemplado e eternizado de alguma forma, né? Porque aquilo ali foi passado para uma outra pessoa. Hoje eu tenho uma dificuldade em termos de tempo de passar, né? Eu já tentei esse ano uma turma de violão, uma turma de teclado, em casa mesmo, na casa da minha mãe, que eu tô passando uns dias lá, tô quase um albergue, eu tô lá, mas uma dificuldade de tempo, porque eu passo manhã e tarde na escola e à noite o cara chega meio moído. E aí tem um cara né? que tá perreando pra vir no podcast. Nada mais, isso é uma satisfação, isso é uma honra poder estar aqui, a gente conversando, batendo esse Massa papo, demais, sabe? massa Então demais. assim, velho, tu domina uma técnica, né? Tu sei lá, violonista, beleza. Pega 3 meninos desses aí de rua, a gente já fez isso, a gente já fez projeto nessa perspectiva, né? Ou se de repente assim, sei lá, mas de alguma forma fazer alguma coisa. Porque geralmente a culpa é do presidente Lula, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é do prefeito, a culpa é do É sempre governador. terceirizado, Pô, né? velho, então assim, eu acho isso muito clichê, tá entendendo? E o que é que tu tá fazendo? Aí o cara, né, eu sou cristão, mas pô, velho, isso na prática não se evidencia em nada, entende? Então assim, tem uma habilidade, sabe fazer alguma coisa, multiplica isso. Multiplica numa escola, numa igreja, né? Numa comunidade. Cria o teu projeto, já que tu quer, né? Às vezes o cara tem uma, sei lá, uma mania de grandeza, um narcisismo da gota. Então, cria um projeto aí, tu se torna o centro, mas passa para aquelas crianças ali, passa para aqueles adolescentes, né? Um pouco de conhecimento e acho que isso é libertador, né? Tu vai se ver naquela pessoa. Como Sabe? naquele tempo tu tava aprendendo também, né, Velho? velho? O cara se vê naquela pessoa. Massa. Né? E toda pessoa que anda ou aprende algo de alguém, ela com o tempo ela parece que começa a se parecer com uma pessoa de alguma forma, ela copia não só os ensinamentos, mas os valores daquela pessoa, tu tá ligado? Porque é um combo, tá ligado? Por isso que a gente, assim, priva muito nas nossas reflexões com os professores, que a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente se veste, né? Ah, mas a roupa não te define. Não estou falando disso, eu estou falando de algo muito mais profundo, né? A gente, talvez eu não tenha as palavras suficientes para esclarecer isso, mas a maneira como eu me comporto, a maneira como eu vivo, ela, de certa forma, influencia, ela é absorvida pelaquela pessoa que naquele momento está comigo, convivendo. Entende? Porque eu, sinceramente, Juninho, eu não acredito que a gente veio para esse plano somente para fazer o mal, pô. Não é A gente só veio para esse plano para fazer o mal. Pô, quer dizer que eu não posso fazer nada para contribuir com a humanidade de alguma forma. Tá tudo tão desgraçado, é incêndio, é guerra, é bomba. Pô, eu não posso fazer nada, bicho, né, para contribuir. Veja, por exemplo, você tem uma habilidade, você tem uma facilidade de comunicação, você está usando isso e a gente vai alcançar.
Essa conversa vai tocar em alguém. Bicho, realmente, eu preciso fazer alguma coisa, vai tocar alguém. Como algum podcast te tocou, como algum podcast me tocou, né? O que é que eu estou fazendo, né? Porque assim, errar, bicho, tranquilo, a gente vai errar mesmo. Não tem, na tentativa do acerto, a gente vai errar, né? Mas que isso não seja a regra, que isso seja sempre a exceção. Então, eu sei fazer uma torta, eu vou dar uma oficina aqui. Pô, essa semana mesmo eu estava conversando com o Edilson. Edilson é um comunicador da nossa cidade, Sim, sim. né? Vive aí no carro dele fazendo a propaganda, tal, tal, aquela coisa Menino toda, bom, menino bom. né? E aí conversando com o Edilson, e eu disse, vamos fazer uma oficina lá na minha escola de comunicação. Ele nem titubeou, bora, professor. E eu sei que comparar Edilson, por exemplo, com, sei lá, uma grande personalidade da comunicação, Nacional, né? né? Pois é, né? Mas ele aceitou o desafio. Esse professor, eu tô nervoso, né? A gente sentou para fazer um roteiro. Professor, eu tô nervoso, como é que vai ser essa oficina? E a gente começou a data, a quantidade de pessoas. A gente começou a pensar na oficina. Quanto tempo para a apresentação? Quanto tempo para isso? A leitura. E vai ser no data show ou vai ser impresso? E a gente começou e passou 2 horas só imaginando como seria essa oficina. Mas o que é que mais chama a atenção nisso? É a disponibilidade de Edilson de compartilhar com pessoas lá de Sirigi, que ele não vai cobrar nenhum centavo. A gente botou assim, vamos... Ô professor, não vamos cobrar nada não? Eu disse, caramba, bicho, não vamos cobrar nada não. Bota 1 quilo de alimento aí, porque a gente faz uma feirinha e depois a gente dá a alguém. Quer dizer, até aquilo que ele poderia ganhar, né, um valor simbólico para colocar de combustível, fazer um lanche, comprar um desodorante, ele abriu mão disso, né? E existem pessoas que têm seu emprego, que vivem muito bem, obrigado, que dominam alguma habilidade na oratória, poderia dar um curso de oratória, mas o desgraçado é tão ruim que, não, só quem pode falar bem sou eu. Ah, o cara toca um instrumento, o cara bombes, poderia pegar 2 crianças dessa aí, né? Olha, já é aquele, se ele se tornar músico, se ele tiver uma oportunidade, ele vai ser diferente, porque músico de verdade pensa fora da caixa. Ele pensa fora da caixa, né? Ensinar as pessoas a escutar música boa, com letra, música de qualidade, porque na época da gente, a gente escutava muito Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho, era isso que a gente escutava. E era um nitroglicerina pura essas letras, essas canções, que faziam a gente, inclusive, a criar a nossa banda, né? Que foi Os Filhos da Revolução, né? Que a gente tem letra própria, tem tudo, né? Com toda aquela dificuldade, por falta de ajuda financeira, as pessoas não nos levavam a sério, porque a gente não tocava aquilo que agradava as pessoas, a gente tocava aquilo que elas queriam ouvir, exato, né? Era aquilo que vocês curtiam exato. E teve uma e se lasque. teve uma época que a gente disse assim, não, bicho, por que a gente tem que tocar só o que os outros pensam? Né? Não, mas me diga aí, por que a gente tem que tocar sempre Legião Urbana? Ah, mas mesmo, por que a gente não faz as nossas próprias canções? Então, os poucos acordes que a gente sabia, a gente começou a criar as letras que falavam da nossa realidade política, sabe? Letras que falavam das nossas dificuldades em se relacionar com a outra pessoa, de ter amigos. O que a gente pensa em relação a esse lugar? A gente mesmo. Então a gente começou, né? Então tinha uma galera que olhava, que admirava, que se inspirava nisso, né? E, então, assim, eu acho que todo músico, ele tem a responsabilidade. Se ele não tem, mas agora eu vou trazer isso na mente dele. Ele tem uma responsabilidade de repassar aquilo que ele recebeu. Ser músico é muito mais do que produzir sons. É muito mais do que construir letras e tentar emaranhá-las com melodias acrobáticas, sabe? Coisa bonita da porra, falei agora. Estrambólicas. Bicho, né? O bicho é muito mais do que isso, sabe? É você ser tocado pela sensibilidade e pegar essa sensibilidade e partilhar com as outras pessoas que, na condição de humano, não são sensíveis. Muita galera vai ouvir isso aqui que a gente está conversando e não vai entender nada. Não vai ser tocado em nada, mas muita gente vai entender. Porque o ser sensível é aquele que sofre ao se confrontar com a realidade em que ele não pode atingi-la, em que ele não pode modificá-la. Por quê? A realidade, por mais que ela seja transitória, mas existem os donos do poder que têm o dinheiro, o capital, e diz, olha, essa realidade ela é intocável. Só quem vai atingir é fulano, fulano e fulano. Então eu acho que, assim, infelizmente,
na situação da gente na época, a gente não conseguiu ser reconhecido como banda ou não teve incentivo financeiro, primeiro pela falta de compreensão das pessoas sobre aquilo que estava ali, né? É um bocado de pedras brutas, mas que poderiam ser lapidadas e poderia ter resultado em algo melhor. A falta de oportunidade, a falta de investimento, acho que falta habilidade, falta conhecimento, empatia, porque às vezes existem pessoas que estão gerenciando determinados setores, elas têm o conhecimento, mas elas não têm sensibilidade. E às vezes tem gente que tem a sensibilidade, mas não tem o dinheiro para poder promover. Né? Na condição de gestor, eu me deparo com essa situação. Né? Porque eu acho que a escola ela poderia ter música, velho. Ela poderia ter música dentro do currículo. Flauta, violão, a gente poderia estar respirando música. A gente poderia estar produzindo um cidadão muito mais completo. Porque quando a música entrasse na vida dele, né, diante das inúmeras situações, ele jamais veria de forma seca. Eu comparo a música como um amaciante de carne. Sabe aquele churrasquinho que o cara faz no final de semana e o cara pega lá um amaciante, joga na carne e ela fica mais saborosa? É isso, velho. Então a música ela tem essa capacidade de pegar o cara, ela dá aquela maciada e ele fica mais sensível para ser pai, para ser filho, para discutir questões políticas, para discutir questão de qualquer natureza. A música tem isso, bicho. E mesmo que não seja uma música de letra, mas os sons, aquela melodia, ela leva você para uma outra dimensão. Então, o que é isso que a gente está falando? Está dizendo, ó, bicho, tem que botar música nas escolas. Ah, mas não tem gente capacitada. Então, capacita as pessoas para que elas possam fazer isso. Ah, mas não tem profissional. Traz o profissional, dá a oficina, dá um minicurso, cria as condições e o negócio vai fluir. Agora, infelizmente, não se investe nessa dimensão porque nós vamos ter cidadãos críticos. E o cidadão crítico é um problema, porque ele pensa. E quando ele pensa, ele existe. Porque o que caracteriza a existência da gente não é só o nascer, mas é o pensar, velho. Essa capacidade que nos eleva acima de todas as outras espécies humanas. Poder fazer escolha, poder dizer não gosto e não gosto por conta disso. Então isso assusta a galera que está na frente do sistema. Pô, tem um cara aqui que pensa. Quem vai fazer com ele? Pô, tem um cara aqui que tá dando opinião e a opinião dele tá melhor do que a minha. Eu não admito negócio desse. Pode né? não. No máximo que ele pode fazer é dizer, eu tava pensando a mesma coisa, né? O cara não tem ideia nenhuma, sem criatividade, ultrapassado, não estuda, ocupa um cargo de chefia, de liderança, mas aí de repente peça uma ideia a ele. Vamos lá, vamos pensar. Aí eu convido todo mundo. Aí todo mundo tem a ideia, eu tava pensando nisso, as melhores. Ele seleciona e ele se auto-intitula o criador, o inventor da roda. O foda. Né? Exatamente. Então, eu acho que na nossa cidade nós temos um potencial muito grande musical, esportivo, teatral, em todas as esferas, culinária, mas falta investimento, falta pessoas com o capital, mas também pessoas competentes para gerir esse capital. Né? E se chamar a galera vai ter, né, ideias, muitas ideias, mas falta muito disso. Né? Eu acho que, por exemplo, na condição de diretor, eu estou diretor, eu estou gestor, né? Porque todos somos gestores, mas eu estou diretor hoje, amanhã pode não ser. E é um outro problema, porque assim eu posso ter os projetos mais mirabolantes do mundo, mas quando eu saio, a outra pessoa que assume, ela não se preocupa em dar continuidade aos projetos mais significativos. E aí vem aquele problema que não é só da escola, mas de uma sociedade como um todo. Sempre partimos do ponto zero. A cada nova gestão, zera tudo, não presta nada. Né? Tá aí os governantes por aí sempre partindo do ponto zero, por isso que não avança. Né? E aquilo que foi criado por fulano, eu inutilizo, eu não dou assistência e o projeto ele se acaba, algo que era tão maravilhoso. Então, por pior que seja um governo, por pior que seja uma gestão, mas há algo de se aproveitar. Há algo de se aproveitar. E eu preciso repensar, inclusive, isso. Por quê? Porque a gente está falando da coisa pública. A gente está falando de questões que são do povo para o povo. Né? Então, infelizmente, as pessoas elas não tiveram acesso à leitura, à filosofia, né? E propositalmente hoje os programas e aquilo que é passado para elas
é algo extremamente anestésico, né? Então, assim, quando não alucinógeno, né? Então você se embriaga com aquilo. Nossa, cara, eu tô satisfeito, velho. Então isso basta. As pessoas não conseguem criar um projeto, as pessoas não conseguem pensar 2 passos adiante, porque essa capacidade de transcendência foi a que foi retirada propositalmente. As canções cada vez mais limitadas nos acordes, nas letras. Pode pegar os top de linha aí que estão na frente É. e você vai ver essa limitação. Tem um padrão melódico ali que a gente sabe, né? Exatamente, Que né? cientificamente comprovado que traz aquele negocinho É. na nossa mente. É porque Aquele prazerzinho. isso, e esse tipo de Aquele lá menor, fá, dó e isso. sol É, da é. vida. E esse tipo de música, Juninho, ele tem uma frequência. É, Música é cardio, isso. né? É frequência. Então, ela vai fazer com que é igual um 7 de setembro. A gente não percebe, mas é uma marcha em que todo mundo entra naquela marcha e vai consumindo aquele tipo de música e tendo os mesmos comportamentos. Entende? As pessoas começam a pensar da mesma forma, a se vestir da mesma forma, a falar e a usar as mesmas gírias, formando uma tribo. Uma tribo, assim, com uma conotação bem chula da palavra, né? Assim, uma conotação, uma tribo com especificações, né, que faz com que você não consiga questionar, por exemplo, a falta d'água, a qualidade da água, né? Eu estou colocando isso como um exemplo, mas tem outros assuntos, né? Por exemplo, por que as pessoas andam tão ansiosas? Isso poderia ser tema de um debate. Por que as pessoas andam ansiosas? Não, porque eu já nasci ansioso. Não, ninguém nasceu ansioso. A gente se tornou ansioso, né? Não, fulano é um criminoso. Mas peraí, fulano se tornou criminoso, ele já nasceu criminoso. É possível pegar um recém-nascido e identificar qual a profissão dele? A opção religiosa, não tem como a gente prever isso, né? É tudo especulação. O contexto, as oportunidades que são dadas, aquilo que está sendo ali oferecido para ele vai moldando e vai criando a sua crença de identidade. Então, eu sou aquilo que as pessoas vão começando a dizer que eu sou. Aquilo que vai sendo me dado, eu vou consumindo um tipo de ração, um tipo de produto e eu vou me tornando aquele tipo de cidadão. O pacato cidadão, né? Eu acho que o modelo revolucionário, ele está muito fora, sei lá, fora de moda ou inexistente. Massa demais. Aulas. Ô, Daniel, eu queria saber, assim, tu disse lá no começo que tu era um amante do sertanejo. Rapaz, bicho, como é que vê essa tua... Eu sei que tu gosta muito de Legião Urbana, essa galera, Barão Vermelho. Como é que... Tu foi escutasse assim, rapaz, essa música eu não tô acostumado a escutar isso aqui não, que a galera tá falando aqui não. Esses riffs aqui de guitarra eu não tava acostumado não. Rapaz, isso é uma coisa... Agora eu tô aqui tentando aqui vasculhar na mente para ver em que momento eu comecei com essa vibe, mas eu acredito que foi na faculdade. Foi na faculdade. Tinha um cara chamado Normando. Normando era um cara meio filósofo, sabe? Ele se vestia todo, ele era todo emblemático, ele andava assim, aquela coisa... Filósofo? Era desprovido... Portela? Isso, desprovido assim. Ele não tinha preocupação estética, não. Mas ele falava de umas coisas que interessavam muito, assim. Então, antes da aula de filosofia, que a gente tinha no primeiro período da aula de filosofia, no curso de História, lá em Nazaré da Mata, aí sempre tinha uns debates, rolavam umas vibes lá sobre a existência, sobre o cosmos e não sei o que e tal, aquela coisa toda. E a galerinha curtia muito Legião Urbana. Não sei o que, Legião. Aí eu digo, rapaz, que vibe interessante, né? E antes de conhecer Legião, eu já conhecia Catedral. Eu comecei a gostar de Legião por conta de Catedral. Foi. Eu fazia parte da Igreja Batista, né? E aí eu escutava muito Catedral. Muito Catedral. E depois eu conheci a Legião. A faculdade foi uma delas e a outra foi Tinho. Então, Daniel, como se parece, não sei o que. Eu disse, rapaz, é mesmo, bicho, tal. E aí a gente começou, né? Nessa vibe, comecei a não só escutar Legião, mas também Cazuza, gostava muito das músicas de Cazuza, Barão Vermelho, Titãs, Oficina G3, que é uma pegada evangélica, mas é um metal, já um rock mais ali, pesadinho, né? Nossa. Mas foi a partir daí, faculdade e Tinho, né? Nessa vibe aí a gente foi. E eu conheci Tinho no primeiro período da faculdade, eu até levei ele para conhecer Normando também, que ele ficou encantado também com a vibe de Normando filosófica, e a gente começou a ler O Mundo de Sofia, de Joyce Garden. Foi um divisor de águas, né?
Aconselho todo mundo a ler O Mundo de Sofia. Por quê? É tipo ver o coelho na superfície do pelo, em cima, na pontinha, e depois que você termina o livro, você vê o couro do pelo, né? O pelo é como se de repente assim fosse você vai aprofundando. Exatamente, aprofundando. Por quê? Porque você vai passar por todos os filósofos ali, os pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, né? Platão, Aristóteles, os epicuristas, né? Então você vai naquela vibe de filósofo todinha e cada um vai trazer uma indagação sobre algum elemento, sobre alguma coisa, né? Nietzsche, então tem os existencialistas, tem aquela galera. E a filosofia, sabe, com música, velho, tu tá doido, é algo muito perigoso, porque você entende não só o sistema, mas as engrenagens do sistema, como ele funciona. A propaganda, como ela funciona, qual é o sentido da propaganda, um jornal, né, um discurso político. Tem coisas hoje que quando a pessoa começa a falar, é capaz até de você saber o desfecho final da fala da pessoa. Porque a filosofia, ela te dá essa antecipação. Fulano tá querendo falar, né? Exato. Ponto final será exato, esse. Porque você começa a fazer uma análise de discurso, ver se aquilo é uma falácia, se aquilo ali realmente é verdade, ou se a pessoa tá querendo ali, né? Isso ao longo do tempo te atrapalhou assim, em questão assim, cara. Muito, cara. Eu só queria muito. só escutar essa pessoa tá falando, mas não consigo. Eu não consigo prestar atenção naquilo que eu estudei, que eu aprendi. Muito, porque vê só, quando você começa a estudar música, começa a estudar timbres, por exemplo, não é qualquer voz que você aguenta ouvir. Porque tem vozes que são extremamente irritantes pelo timbre vocal. E tem pessoas que, de repente, assim, na articulação da fala, você não consegue compreender mesmo. Às vezes até tem um timbre legal, mas no traquejo, sabe, na articulação você não consegue. Ela fica balbuciando, ela não consegue reproduzir. Então, pra gente que é músico, que acaba se pegando a detalhes, a técnicas, a gente tem, inclusive, dificuldade de ouvir isso. E eu fico assim, pô, mas isso aí também é um absurdo. Mas é porque, assim, não são coisas que você... Eu escolhi gostar disso, mas elas vão vindo pra você, você vai absorvendo aquilo ali, quando você vê, você já tá fazendo aquilo ali. Não tem como, por exemplo, para mim hoje, ir para uma igreja e conseguir ouvir uma pessoa cantando fora do tom. Eu não consigo. Aquilo ali é como se eu estivesse engolindo uma caixa de prego ou cerol de pipa. É terrível, cara. É ruim demais. O cara fora do ritmo. Você consegue. Então, a gente vai ganhando habilidades, mas ao mesmo tempo é uma sofrência para quem tem aquilo ali. A gente tinha um maestro lá, Mário Câncio, ele tinha ouvido absoluto. A ambulância passava, ele, escala cromática, começado não sei o que lá. Ele sabia disso. Então, no mesmo momento em que era um dom, era uma bênção, se tornava uma maldição, porque quando os sons estavam disformes, ou quando aqueles sons não estavam harmônicos, ele sofria. Como você deve sofrer quando você vê uma pessoa cantando fora do tom, cantando fora do ritmo, entendeu? Então, pra gente, que, por exemplo, que estuda filosofia, que lê um pouquinho de história, que se detém, que mergulha no mundo do conhecimento, a gente sofre demais quando a gente encontra uma pessoa, pô, bicho, que nem de forma gentil ela leu nenhum livro, e ela se posiciona como uma autoridade naquela temática. Isso é frustrante, isso é angustiante demais pra gente. De quem né? se dedicou a vida toda pra poder dar um momento de fala. Desde quando eu acho certeza. É suficiente para você entrar dentro de uma temática, né, como ontem, por exemplo, falando sobre essa questão da arrecadação de impostos. Né? A gente tem uma lei aí do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, que interfere hoje na questão da arrecadação do FPM, né, Fundo de Participação no Município, e a pessoa lá se posicionando, né, como uma autoridade naquela temática. Então, assim, não porque eu vi um vídeo, não porque eu vi... Um vídeo no TikTok. Não porque eu vi um negócio... Não, bicho, lê pelo menos um livro, pelo menos 2, 3 autores, pega sei lá, um artigo para se apropriar daquilo ali, para você pelo menos discutir com propriedade. O que a gente vê hoje são muitas pessoas que não leem, que não são autoridades, que não têm formação,
né? Para discutir temáticas em que elas não têm propriedade. Aí você bota um cara para falar de educação, um cara que não tem nem a 5ª série. Ô, bicho, você tá brincando, tá de brincadeira comigo, né? Então, assim, eu acho que isso é de uma pobreza muito grande. Eu vou falar sobre cuscuz, tu me entende? Eu vou trazer um cara que consiga fazer pelo menos umas 5, 6 receitas diferentes, que seja uma autoridade. Não, você faz cuscuz desde quando? Meu irmão, eu faço cuscuz aqui desde... A vapor, com charque, sem charque, com manteiga. Né? Então, assim, a pessoa ela tem autoridade sobre aquilo. Então, eu vejo que muitas pessoas estão falando sobre muitas coisas, né? Isso acontece muito aí. Eu acho que a mídia, de uma maneira geral, ela bagunçou isso. Vamos lá. Aí bota pessoas para avaliar a dança. Tudo bem, Carlinhos de Jesus, né? E a esposa dele lá, eles são autoridades, mas bota umas pessoas que não entendem nada de dança, que não tem técnica nenhuma, que nunca nem dançaram. Mas para avaliar isso. Então, assim, eu acho isso meio complicado. Então, assim, às vezes, as pessoas que estão tratando sobre saúde, que estão tratando sobre mobilidade urbana, que estão tratando sobre educação, às vezes elas não têm competência para aquilo ali, elas não têm habilidade para isso, né? Então, discutir música, falar sobre educação, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento para que as pessoas que não têm tempo disponível possam beber nessa fonte e se sentirem seguras e reproduzir falas, né, e observações melhores. Entende? Então, assim, no momento em que a gente se propõe a produzir algo, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo. O que é que a gente está compartilhando? Essa fonte é confiável? Quem foi que me disse isso? Então, hoje todo mundo está fazendo um monte de coisa por aí, tem mais seguidor do que Jesus Cristo, mas na verdade... E como a gente comentou aqui, antes de começar o podcast, né? Muitas vezes aqui, ó. A pessoa pega nesse microfone, ela se sente, na verdade, a autoridade. Aqui isso aí, eu vou falar sobre... Dona da verdade, né? Exatamente, meu irmão. Exatamente. O podcast deu esse... Quando tu falasse, rapaz, esse microfone é bonito, né? Dá aquela... corte de podcast, eu cortar isso aqui, é a verdade absoluta o que esse cara tá falando. E nada a ver. E tu falou do negócio dessa parte da oratória. Um dos propósitos aqui do podcast foi justamente esse pra mim, assim, melhorar minha oratória. Que, bicho, até hoje assim melhorei muito, mas quando eu começava a gravar isso em 2010, 13 ali, pra eu gravar um vídeo, meu amigo, era 40 minutos de vídeo bruto. Pra um vídeo sair 5, 6, porque eu falava errado, gaguejava, e não sei o que. Então esse podcast aqui tá me ajudando aos pouquinhos, né? Porque ninguém, da noite pro dia, você consegue fazer, isso. Mas isso aqui vai ser... Isso. Tem que ter uma evolução, vai ser uma evolução pra mim. Eu acredito nisso. É isso mesmo, isso aqui é uma oficina. É uma oficina. Isso. Uma oficina. E eu tô, assim, eu tenho que assistir todos, assim como eu sou sozinho aqui, não tem produção, a produção é eu e eu. Eu assisto o episódio inteiro pra fazer os cortes, então eu vejo, caramba, isso aqui que gaguejada da peste, não sei o quê. Mas eu vou melhorar, vou tentar falar mais calmo, vou tentar, né, absorver a ideia e tal, pra poder falar. E eu tô vendo que tá aos pouquinhos, tá melhorando, tá melhorando. Você tá de parabéns, Aí isso aí também foi, como tu falasse, uma oficina. É muito massa. É aquele negócio de querer sempre fazer o melhor, né, como tu falasse. Porque senão, bicho, a coisa não gira. Ô Daniel, queria te perguntar. Tu dava aula de música e tal. Acho que isso foi uma coisa que te favoreceu muito quando tu partisse da música pra sala de aula, não foi? Foi, muito, muito mesmo, assim... Eu acho que a música ela foi um divisor de águas na minha trajetória como professor. Eu levava geralmente o conteúdo, né? Então eu levava o violão era tapia. Sou testemunha disso. O violão era tapia. Aí tocava uma música, pronto, ali eu já tinha a atenção dos meninos. E num universo onde você tem, por exemplo, 30, 40 professores e só você toca, só você toca. Cara, você se sobressai, mano. Já era. Então você tem... Eu posso interromper um pouquinho? Pode. Eu queria que tu pegasse o violão. Eu queria pedir uma música aqui, ó. Essa parte aqui eu vou postar. Todos os teus ex-alunos, alunos e quem passou na tua sala de aula vai ver esse corte aqui. Queria pedir uma música que, assim, quando eu penso em Daniel e violão, só vem essa música na minha cabeça, que é Tempos Modernos de Lulu Santos. Poderia, por favor, dar uma palhinha aí pra gente? Vamos lá.
Deixa eu afastar aqui. Ó, galera, compartilha aí com ex-alunos de Daniel. Deixa eu só botar o... Eita, aqui. Fica aqui, é tudo ao vivo. Vou botar um microfone só pro violão, viu? Tá afinado ainda? Tá afinado, o bicho tá afinado. É bom, viu? Agora, tu tá ligado que faz um tempo, então tem que ver a letra, Ó, né? Oxê, veja aí a rocha aí. Enquanto isso, galera, vai deixando um like aí, né? Compartilha aí o link, essa conversa tá massa. Eita. Deixa o que... Deixa os comentários, é importante você comentar também, compartilhar. E aqui embaixo na descrição tem o link de cortes no TikTok, no Instagram. Vai estar o Instagram também de Daniel aqui, embaixo. Então, compartilha, que o projeto é novo, a gente tá começando aí, estamos engatinhando. Estamos no terceiro episódio aí. E vamos embora. O bicho agora vai... Rapaz, cadê a internet? Oxê, deixa eu botar aqui. Tem isso não, aqui é na tora. Pegou aí. Tá dizendo que tá sem internet, mas tá com internet. Ah, Não, quando eu... Assim, eu não tenho roteiro nenhum aqui, tá ligado? Eu não faço pergunta, não tem papel aqui, não tem nada pra eu ler. Mas tem coisa que, assim... Eu sei que a gente vai chegar lá pra perguntar tal determinada coisa. E isso é uma delas. Eu sabia que ia chegar esse momento. Deixa eu só... Eu acho que seria melhor aqui, não? Aqui? vamos lá, vamos ver. Sério? Eu boto um microfone só pro violão. Vamos lá. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. E eu quero crer no amor, numa boa, que isso vai lá pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. E é isso aí. Uhul! Essa música aí, bicho. É Lulu, né? É Lulu Santos. Rapaz, a gente cantava muito isso, era o hino, né? Não, essa aí quando tu pegava o violão, você lá vem ela. Normal médio que tinha jornadas pedagógicas, sempre tinha que ter tempos modernos. Eu Sempre também me tinha. engasguei pra falar, né? É, Tempos tinha. modernos. Isso, no ensino médio também, lá no Ceru também a gente fazia isso. Eu me lembro que teve uma jornada lá, nós fizemos também. Primeira jornada do ensino médio, que o tema foi sobre tecnologia, a gente também estava lá com tempos modernos, né, de Lulu Santos, mas sempre marcando, né? Tem umas canções que fazem parte da nossa trajetória, que a gente sempre tinha que cantar. Essa daí era uma delas. Inclusive na clipe de papel. Isso, era, a gente tocava também, na clipe de papel Sim, também. tinha. aí tu... Como foi essa transição, assim, Tu falou que queria algo mais... Tivesse mais estabilidade e tal.
como foi a transição de ser professor de música Rapaz, até se tornar professor de aula de verdade, de história, quando fez essa faculdade e tal. rapaz, foi o seguinte, a gente tava no primeiro período, né? E a dona Noêmia, esposa do seu Disso, estava se aposentando, né? E aí apareceu uma oportunidade para substituí-la. Depois dona Lenádia, a esposa de seu Laurinho, também estava se aposentando, aí apareceram ali umas oportunidades de substituição. Dona Jacilene também. Então, esse pessoal estava se aposentando, estava aparecendo uma oportunidade ali, né, para substituir. E eu fui gostando, fui levando violão, fui gostando, fui levando violão. E pronto, então assim, eu acho que 3, 4 aulas desse bicho, isso é bacana. Mas o que me fez realmente assim pensar em ser professor de história foi uma aula que a gente teve no cursinho Solução em Timbaúba com o professor Dario, que ele era professor de Santa Maria. O professor Dario era professor de história, era muito resenheiro, subia no biru, aquela coisa toda, e contava piada no meio, né? Esse bicho, todo mundo ria, era a aula mais divertida. Esse bicho, eu quero ser esse negócio aí, né? Assim, ele, eu me identificava muito com ele. E quando eu optei pelo curso de História, foi inspirado justamente nesse professor Dario, que era professor do cursinho Solução, que eu nem sei se existe ainda em Timbaúba, mas ele foi esse cara que me inspirou. E essas aulas vieram a calhar, né? Eu já sabia tocar, né, violão também. E aí eu levava para a sala de aula, fazia paródia e tocava as canções, né? E isso foi me dando, assim, muita aceitação entre os alunos, né? Muito querido pelos alunos, né? Às vezes eu era até confundido também quando eu ia de branco mesmo. Cadê o professor? Tava lá no meio. Ô, Daniel, só te interrompendo um pouquinho. Não esquece onde tu parou, não, viu? Isso também, como tu visse esse professor, esse jeito de brincadeira e tal, eu também identificava com as tuas aulas justamente por causa disso, que eu disse, agora aula de Daniel. Aula de Daniel. Agora vai ter alguma resenha. E isso eu acho também, tu acha que tu tivesse uma dificuldade, porque a galera sempre te via por esse lado e queria confundir também o teu jeito de brincar com o jeito de quando tu falava sério e tal, né? Assim, eu acho que a galera confundia um pouquinho. às vezes a gente, assim, na hora de fazer resenha, hora de brincar, a gente tinha, quando era pra dar aula, era pra dar aula mesmo. E aí eu mudava completamente. Não esqueço nunca. Uma vez Daniel fez, 3 ou 4 capítulos pra estudar. Puta que pariu, Daniel. Lascou a gente. Daniel lascou a gente. Quando eu chego na prova, Daniel, uma questão somente. Se lasca aí. Porque, na verdade, assim, eu sempre vi, assim, a música e essa parte, assim, de contar uma piada como sendo um recurso. Mas aquilo ali não é aula na totalidade, né? Eu também tenho que mostrar trabalho, eu também, né? Então, assim, dominar o conteúdo, saber aquilo... eu tinha essa obsessão. Eu achava arretado, assim, tem alguns professores na faculdade que eles levavam um papelzinho, cara, tinham só 3 tópicos, e os caras falavam 2, 3 horas. Como é isso, bicho? Os caras fazem isso, né? Mas ali é o quê? É a leitura, é a vivência, né? E, assim, a apropriação. De tanto você fazer, você se apropria daquilo ali, você é tipo um avatar naquilo ali, né? E eu já achava arretado. Então, assim, teve um momento na minha trajetória profissional que eu queria mostrar para mim mesmo que eu era bom naquilo ali. Então, eu não me permitia levar o livro. Ó, pessoal, hoje o capítulo é tal. Então, qual é o tema? Revolução Industrial. Então, eu tinha que saber Revolução Industrial. Tudo sobre a Revolução Industrial. Porque, para mim, era como se, assim, eu sou bom, era uma necessidade minha. Não era para provar nada para ninguém, mas para provar para mim mesmo que eu tinha condições, entendeu? Para aquilo ali, para melhorar a minha autoestima, né? Para o meu trabalho ser reconhecido, né? Que eu ia muito nessa ideia, assim, de fazer nome. Eu ia muito nessa ideia de fazer nome. E eu ouvia uma pessoa, certa feita, dizendo, faça seu nome, faça seu nome. Então, assim, você vai criando uma logomarca, uma identidade, a partir daquilo que você faz, daquilo que você é de fato. Então, fora da sala de aula, era a mesma cachorrada, né? Falava, brincava, tirava onda, mas tinha uma hora de falar sério, né? Mas na sala de aula era a mesma coisa também. Então, a gente brincava, mas tinha a hora de dar o assunto. Porque eu não queria que o meu aluno de história, de repente, ele chegasse diante de um concurso, tivesse uma questão lá sobre a Revolução Industrial, e ele não soubesse qual a resposta correta. Eu me sentia na responsabilidade de trabalhar aquilo, né? Já teve outras disciplinas que eu não fui muito feliz, eu tive muita dificuldade. Por exemplo, normalmente trabalhando introdução à sociologia, história da educação, porque era muito voltado mais para questões educacionais, e eu sentia dificuldade.
E acho que eu não fui bom professor nessas disciplinas, mas em história eu gostava demais, né? E tinha temáticas dentro de história que eu era fascinado. Sim, assim, queria chegar nesse assunto. Eu queria que tu contasse assim. Sim, tu vai contar que eu era fascinado, mas assim, eu vi no teu currículo, tu é especialista em história do Do Nordeste, né? Nordeste. O bicho, o que eu queria saber, assim, a galera também com curiosidade, uma história massa, assim, de algum momento da história do Nordeste que tu diz assim, rapaz, essa história eu estudei, isso aqui eu não esqueço nem a pau, isso aqui é muito massa de contar. Rapaz, tem muitas situações, né? Mas eu acho que é, a história mais aqui de Recife, né? Eu Mais acho que próximo da gente aqui, é né? mais é mais essas questões. Tem pontos assim, não tem a revolta em si, mas, por exemplo, tem uma coisa, por exemplo, é, em 1817, na Revolução Pernambucana, por exemplo, tem algo ali que me chama a atenção, né? Por exemplo, a questão religiosa, a questão, por exemplo, da catequização, tem pontos ali, por exemplo, da presença da música, por exemplo, né? Os Sete Povos das Missões, né? Que já vai tratar daquele contato dos padres jesuítas, né? Com os indígenas, né? A presença da música como sendo um elemento de comunicação, porque eles não sabiam falar nada, mas eles sabiam tocar flauta, tocar alguma coisa e os índios ficavam hipnotizados com o som, né? Como é isso, né? Então, assim, o fenômeno em si, a revolução, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, a revolta de Vila Rica, sei lá, questões mais de engenhos, entende? Revolta quebra-quilos, não sei. Enfim, assim, o fenômeno, a revolta em si, ela não me chama, mas tem aspectos dentro daquelas revoltas que me chamam muita atenção. Por exemplo, como eu mencionei, essa habilidade do jesuíta de repente usar como uma ferramenta de comunicação, mesmo sem saber nenhuma palavra, a música. Por exemplo, a rapaz, agora fugiu a memória. Jaboatão, né? A Batalha dos Guararapes. Vamos lá, a Batalha dos Vamos Guararapes, lá, vai né? lá, Rocha. Aquela questão assim de você pegar os índios, né? Você tem ali índios que são de uma tribo, índios que são de outra tribo, e pegar esses índios e eles se degladiarem para você de repente assumir o território. Os franceses, os portugueses, né? Eles de repente usavam aspectos tribais, questões que eram muito sucessão de governo, por exemplo. Vamos dizer que tem uma tribo indígena em que, pela sequência, seria uma pessoa para ser o chefe, mas de repente não havia uma boa querência, uma aceitação do grupo, e aquilo ali gerou um descontentamento, um conflito, e aquele grupo ele se dividiu. E surgiu um outro grupo aqui. E de repente esses grupos são inimigos por conta de uma questão bem particular, bem peculiar. Então o português, o francês, o espanhol ter a habilidade, a perspicácia de repente identificar isso, colocar entre eles como caetés, tapuias, tupinambás, que tinham as suas peculiaridades, né? Que não se degladiavam, tinham lá, né, umas questões entre eles, mas isso foi acirrado com a presença dessas pessoas com interesse aonde? No território, né? Então eu uso as divergências dele para que eles possam se degladiar, morrer e a gente assumir o território. Então isso me chama a atenção, né? Na Batalha dos Guararapes, né? Essa questão, por exemplo, na catequização dos indígenas, né? Os mercados de escravos de Olinda, né? Por exemplo, a maneira como eles eram trazidos para cá, os navios negreiros, né? A cultura ali sendo embranquecida, isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? A própria igreja, em muito momento, incentivando o casamento para gerar um embranquecimento né, dos povos. Então, isso é o que me chama a atenção dentro dos aspectos históricos, assim, sabe? Essa habilidade que os colonizadores tiveram para conseguir seus objetivos, né? Então, não é o resultado que me chama a atenção, mas essas habilidades, essas coisas que hoje a gente olha assim, né? Ainda muitas pessoas querem utilizar isso para gerenciar suas relações,
né? Quando tem seus objetivos, seus interesses particulares. Realmente. Né? E assim, tu falou de Recife, Olinda, Jaboatão aí. Tem alguma história massa, assim, eu fui pra um... Não foi com você, acho que foi Clebinho, que era meu professor. A gente visitou um engenho aqui, aquele engenho ali de... não sei se- Tabocas, Poço Comprido, Poço Comprido, acho que Vicência. isso. Meu irmão aqui dali, É eu, massa, velho, demais. assim, me fascinou não no contexto histórico, Uhum. mas tá naquele ambiente ali, É você... isso que me chama a atenção. Você A, tem uma energia, Exato, tem... tem. Porque, primeiro, você tem a divisão dentro da própria igreja, né? Porque assim a gente aprende que a igreja é um local onde a gente vai adorar a Deus, a gente vê muito essa questão da igualdade, todos nós somos irmãos, mas não. Ali você tem um local destinado para o dono do engenho, outro para os parentes do camarada, os convidados, os brancos, e por último vai restar, né, o pessoal em pé, né, que de repente é visto de uma forma totalmente inferior por ser aquele tipo de humano que é repudiado, que é discriminado, que é visto como um produto, né, tanto que é um mercado de escravos. Então o mercado vende o quê? Objetos, vende produto, né? Então a igreja é também esse lugar. Embora assim a gente tem que ter a sensibilidade para perceber que a maneira como o cristianismo ela se comportou naquele período era característico daquele período, né? E não achar, não demonizar, por exemplo, o cristão no contexto atual. Não estou dizendo também que não existam cristãos que só têm a nomenclatura, não são, na sua essência. Mas não posso, de repente, olhar, por exemplo, ao passado e atribuir toda a culpa ao presente. A gente não tem. Né? Da mesma forma como outras religiões em que no passado tiveram pessoas que torturavam, que eram perversas, e que hoje a religião tem uma outra maneira mais leve de ser vivenciada, ela está passando por um processo, né, sei lá, de incorporação de valores muito mais humanitários do que no passado. Né? Porque se você não fosse cristão, você era executado, e hoje tem a tolerância. Né? Então, assim, você escolhe, né, se você quer ou não. Então, assim, eu acho que essa flexibilidade, né, essa humanização, né, que foi trazida para o contexto atual, nos torna diferente daqueles cristãos dentro do contexto, por exemplo, do engenho, né, lá de Poço Comprido, em Vicência. Tu tem, assim, conhecimento lá da história daquele... Rapaz, muito vago, assim, vago. Eu lembro que foi uma coisa que me marcou, assim, nessas excursões da vida da escola. Eu nunca tinha imaginado que iria... Eu acho que eu só fui lá uma vez. Só uma vez só. Bicho, você, quando, a partir do momento que você sai do ônibus, você acende aquela energia, né? Eu tenho, como tu falaste, tem um lugar lá dividido e tal, tem um altar onde o padre ficava, tal, não sei o que. Cara, é muito pesado a energia lá. Voltando como é? Tua vida de música. Eu quero falar de perrengue, que é bom, a galera gosta de escutar perrengues. E aí um perrengue aí da tua trajetória, seja na clipe de papel, seja tocando casamento. Eu soube que tu, inglês, só era o rei de casamento. Rapaz, aqui. fui, bicho, ele até costuma dizer que nem um padre nem pastor casou mais do que a gente, mas a gente tocava muito mesmo. Era. Rapaz, é mesmo, agora foi uma boa Filho lembrança. das revoluções, assim, as viagens, Revoluções não, é filho da revolução, né? O nome, né? Isso, é. Que A gente andou um bocado, a gente tocou um bocado, né? E foi muito bacana, até marquei assim, vamos ver aí, depois um momento a gente, né, pra tocar mais, pra gente ver aí. E foi acontecer, ele adoeceu e depois a gente acabou se desencontrando, mas tá aí com uma agenda aí pra gravar um bocado de coisa aí. Massa. Eu sei que ele já tá gravando, né? Tá quase... Não, ele quase todo dia ele posta negócio. Tá massa, com toro. Deixou o diafragma descansar, não. Tô deixando, não. Mas aí a gente vai, velho. A gente vai. Eu me lembro que teve uma situação, rapaz, que a gente foi tocar onde, meu Deus do céu. Acho que foi na Tuba. Com quem aí? Foi na Tu inglês? Não, eu inglês. A gente foi tocar lá um casamento. Casamento lá. pra variar. Foi, ele tomou umas canas. Aí voltou meio. Quase que ele ia virando o carro. Fiquei com medo da bexiga. Né? Eu conversando pra ele não dormir. E daqui também. pra não nem tem abismo, né? Não, tu tá doido, mas aí foi uma experiência meio perigosa, né? Foi meio perigosa. Teve uma situação que a gente foi tocar em Taquaritinga, aí já foi com a clipe de papel.
A gente foi tocar em Taquaritinga, um palco era, rapaz, Lenine, e no outro palco era a gente, um palcozinho na alternativa, bem menor, Um com palcozinho. estrutura bem, não, ali era, esse negócio aqui tá, acho que tá maior. maior do que o palco que a gente Esse tava paleta tocando. aqui tá- Enfim, mas aí, Mas, porra, tava perto de Lenine, né? foi, depois a gente foi Que pro negócio, show, né? né, que ele tinha 300 guitarras, cada música ele tocava com uma guitarra diferente, um violão diferente, eu, caramba, só tem um, ele tem vários, né? Mas aí na volta, eu me lembro que a gente foi, parece que foi Gerinho de Bodega que foi levando um carro e estourou o pneu do carro. E aí a gente tava muito cansado, pô. Eu me lembro que eu me deitei na pista enquanto a gente tava trocando o pneu lá. E só me lembro quando alguém puxou minhas pernas assim, porque o caminhão de cana ia passar por cima de mim, pô. O caminhão, mano, levantei. Aquela Julieta. Foi, Julieta. Aí pronto. Aí esse dia foi bem animado assim, foi muita emoção. E a gente voltou metade do caminho a pé. Se eu não me engano, parece que a gente veio até Machado, foi até Sirigi a amigo. pé. A gente voltou um percurso bem grande, correndo, um escudo da gota. Oi, E naquele tempo pra se comunicar com alguém. Tu tá doido, mano. Isso é um fenômeno. Dona Teca em casa um percurso aperreada. E assim, mãe tem uma coisa que eu acho que toda mãe tem. Que é assim, meu filho não vá, ponto. É melhor você tirar a roupa e, olha, né? Já teve situações assim, ó, não vá, não, eu ia. Aí, porque nesse dia mesmo que o caminhão ia passando por cima de mim lá, eu deitado na pista, ela tinha dito que não vá, não sei o quê, e mãe tem muito disso, sexto sentido, 15º sentido, sei lá, é um monte de sentido que a mulher tem, né? Aí eu tô com uma coisa ruim aqui, um negócio ruim me dizendo, as entidades do mundo todo dizendo que é melhor não ir, não arrisque não, né? E aí, rapaz, teve outras situações também, pra gente tocar que, né? Enfim, tem fases, são fases muito de tocar a noite todinha, né? Mesmo que tem uma época que tem uma banda lá em Caju com Leite, uma banda de forró. Puigante da Caju com leite. Mas tem uma banda lá. Tocasse forró? Tocasse forró? Toquei forró, Tocasse mano. forró. Mas era guitarra? Era... Tinha a guitarra preta e tinha um violãozinho também que eu já dei fim. Aí a gente foi embora tocar no mercado, pô. Lá no mercado. Aí tocou acho que umas 4 a 5 horas. Tem isso que tocou. Quando foi no final, que foi dividir o dinheiro, o cara disse, rapaz, o dono da banda, tô até com vergonha de pagar você. Eu acho que foi tipo R$7,50 para cada um. Foi R$7,50 para cada um. Mais ou menos isso, eu tô sendo, não foi. Que realmente assim, não deu gente, né? Um lugar muito mal assombrado. Foi lá pro lado de Pirauá. Mal assombrado. Foi muito mal assombrado, negócio dentro do mercado público. Uxi. O negócio foi meio troncho mesmo. Enfim, então assim, não é uma trajetória de sucesso, é mais de história de memes, de memes. contagem, né? Assim, ninguém tocou com Roberto Carlos, não, assim, a gente tem uma trajetória, mas é mais, assim, tentativas, né? A gente já teve um grupo chamado Urupema, que era com Eugênio, Almir, Eugênio Batera, não Batera. Era muita gente, era um músico de São Centodinho. Ele suscitou ele aqui, ele até comentou nos cortes lá. Urupema, e era muito bom, cara. Eu acho que ali era, sabe? Almir, ele tocava percussão, tinha Marciano, tinha Eugênio. Não, Marciano, era muito... Marciano, acho que desde 5 anos ele batuca por aí. Que faz parte né? Uma coisa que eu sei da tua história aí de música que tu até tocasse umas vezinhas na praça ali, tocasse algumas vezes na praça ali de noite. Muitas vezes ali, a gente já chegou de amanhecer o dia ali, né? Amanhecer o dia no pé do bueiro ali, Rapaz, tem um episódio muito engraçado, que é assim... Pode arrochar. Minha mãe, né? Minha avó era viva nessa época também. Dona Mercedes. Era. E assim, quando dava a hora de dormir, era pra dormir. Tem esse negocinho de... Não. Quando dava, tá hora, venha. E a gente tava lá tocando violão, empolgado, meu irmão. Daqui a pouco tinha o Daniel, quem vem ali, né? Lá vinha minha avó e minha mãe de camisola na rua, pô. Bicho, eu nunca me esqueço disso, bicho. Mas assim, uma visão do inferno.
Morri agora. Meu irmão, Pode ligar pra seu Deus. Eu não quis nem saber, eu deixei o violão, não sei com quem ficou o violão, eu sei que eu corri pra casa. Meu irmão, foi muito humilhante nesse Deus. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Na frente dos meninos. É porque eu digo a você, rapaz, a hora e você não vem, mas mãe, eu não ia. E essa não tá ouvindo a minha voz daqui não, porque aqui é cantando de noite, né? É. O pessoal escutava a gente no alto da igreja, na matriz ali, na católica. E eu acredito que A chega gente mesmo. cantando. Porque de madrugada no silêncio, a voz ia pra A longe, voz né? ecoa. E aí, rapaz, aí lá vem mãe e vó de camisola na rua me chamar pra ir pra casa dormir aqui, homem, da casa aqui na João Ribeiro do Egito, pra ali, Meu irmão, aí eu disse, mãe, pelo amor de Deus, não faça uma vergonha dessa. Não, minha vontade é entrar aqui no buraco e sair na China, de vergonha. Subindo no bueiro. Deixei o violão, fui-me embora pra casa, isso foi muito marcante, assim, emocionalmente me afetou muito, ainda tento me recuperar dessa... Era nos tempos que se podia ficar ali, né, de madrugada. Era muito bacana, a gente ficava lá, né? Então quem bebia, bebia, quem não bebia ficava curtindo lá, quem fumava, fumava, quem não fumava. Vez por outra, tinha um baculejo, né? Eu esqueci agora o nome, rapaz, do sargento, que ele... João Pedro. João Pedro. Bora, levanta todo mundo! Meu Deus do céu, levanta, revistava... Eu só queria tocar Legião. Revistava todo mundo, aquela coisa, toda vera essa cachorrada, né? Mas a gente sempre não andava com pessoas que, assim, eram usuários, né? Mas, realmente era pra tomar uma, ficar por ali conversando, tocando um violãozinho. E era muito bacana, a gente amanhecia o dia, né? Ou quando esgotava o repertório, a gente começava a repetir tudo novamente, mas não tinha esse problema, essa sensação de insegurança, né, que você sente hoje, né? O tempo piorou em relação a isso, né? Muito. Realmente. E, Daniel, eu queria te agradecer, velho, por Oxe. ter vindo aqui de novo, novamente, outra vez. Rapaz, nem que isso não. Pra mim é uma honra. Nada, eu que digo. Já vi isso mesmo que faz assim, o cara vai entregar o negócio, pô, o iFood, né? O cara fala assim, obrigado. Aí o outro faz, obrigado. Não, obrigado eu. Obrigado eu. Aí começa a brigar. Tapa. Nada, Valeu mesmo por Oxe, que é ter isso, meu irmão. tirado um taquinho do teu tempo aí, precioso, que eu sei, pra ter vindo aqui, bater esse papo massa. Eu acho que a galera gostou também, papo massa de verdade. Sempre tem, falta algumas, eu vejo depois do episódio, eu falei, rapaz, ter perguntado mais coisa, mas é massa isso, é a liberdade que a gente tem de falar das resenhas aqui. Isso. E eu espero que tenha gostado. Foi bom? Oxe, foi Pra bom você? demais. Eu gostei que só. Bom que só. Obrigado, Daniel. Quer falar alguma coisa? Diga alguma coisa aí, Instagram, alguma coisa, tua rede social, alguma... Fala do projeto, um pouquinho do projeto, aquele documentário que tu vai voltar a fazer do... Sim, rapaz, a gente tá aí, né, com uma vibe aí de pegar as canções que nós fizemos, né, dos Filhos da Revolução e tentar gravar, né? A gente tá aguardando aí o edital do Paulo Gustavo pra gente fazer, se não gravar as canções, né, mas fazer, não sei, um videoclipe, né, mostrando ali as canções de uma forma... A gente tá pensando aí em cenário, pensando nessas coisas tudinho, mas a gente tá com essa ideia. Que é uma coisa né? que dá um trabalho da peste, né, bicho? A gente tá com essa ideia aí de fazer isso aí, cara. E tem outros projetos aí que a gente tá trabalhando aí, né? Tô me projetando para ver se faço, assim, participo, né, de uma seleção de mestrado, de doutorado, aliás, mestrado a gente já concluiu em educação. Eu tô escrevendo um livro de contos, né? Já tá aí na etapa final. Nossa, eu acho que janeiro, fevereiro a gente lança, porque a gente quer fazer um material bem topzinho, sabe? E aí as editoras pisam na goela, assim, quando o material é mais bem elaborado. Hein? Um livro de contos, que é uma experiência em forma de metáfora da minha vida como gestor. Aí são contos, né? Tem contos, né? Tem um que eu gosto muito que é Farinha Não É Açúcar, né? Farinha Não É Açúcar. É um episódio em que, na verdade, acontece uma festa de casamento da filha do rei e falta realmente o açúcar para se colocar no bolo. E a gente sabe que um bolo sem açúcar é meio complicado, né? O açúcar está presente em muitas situações. E aí o chefe tem a ideia de colocar farinha no lugar do açúcar. Meu irmão, isso dá uma confusão muito grande, né? E aí, de repente, o que é que acontece? O momento mais esperado nessa trama aí não era a noiva, né? O beijo da noiva, né? O caso agora, né? Se deixe para sempre, não era nada disso. Mas era o bolo. Olha o bolo como tá bonito, olha o bolo como tá bonito. E realmente o bolo é uma coisa que chama muita atenção no casamento. Que foi o bolo, que bolo gostoso e tal. Então o bolo realmente, ele passou a ser a coisa mais importante nesse contexto, né? No casamento.
E aí vão comer o bolo rindo da desgrama e lavar aquela coisa toda, né? E depois, assim, o rei chama o chefe, eu tô falando assim de forma bem rápida, a gente tá concluindo. Não, pode ficar à vontade. Aqui eu tô me despedindo, não. Mas pode ficar à vontade. E o rei chama, né, o camarada lá, mas rapaz, como é que você faz um negócio desse? Que bolo ruim é esse? E ele diz, né, que por ter faltado o açúcar, ele colocou farinha, né? E aí tem a grande lição. Farinha não é açúcar. Então, assim, isso é quando a gente tenta colocar determinadas coisas em situações em que aquilo não cabe. Às vezes a gente precisa conversar e você quer dar silêncio. Às vezes o que se precisa é do silêncio e você quer conversar. Às vezes a gente só precisa de um abraço. Nem de falar e nem de tempo, só um abraço resolve. Então, às vezes, a gente perde grandes amizades, a gente perde grandes coisas na vida da gente, né? Porque a gente quer colocar coisas que não cabem naquele contexto, entende? Então, por isso que farinha não é açúcar. Nossa, arretado demais, arretado demais. E ele tá convidadíssimo como lançar, vem aqui divulgar. Oxe, então vamos ver. Na hora que será bem-vindo novamente. Galera, agradecer que chegou até aqui, muito obrigado aí pela audiência. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixando o like, o YouTube entende que o vídeo é massa e ele divulga para mais pessoas, entendeu? Deixa o like lá não, aqui, né? Os canais de Discord tá aqui embaixo, o canal no TikTok, no Instagram, tudinho. O Instagram do Daniel também tá aqui embaixo pra tu seguir. E aí, tu devia fazer uns conteúdos lá no teu Instagram, pô. Quem sabe agora, daqui pra frente, agora você pô. não me inspira e a gente vai fazer um conteúdo de história, tal trecho que tu acha massa. Massa. Determinada história, data e tal, a legendinha bonitinha. Massa, eu pô. preciso de ajuda, que eu não sei fazer Poxa, esse negócio, eu desenrolo na hora. Não sei fazer isso, não. Eu desenrolo na hora, a gente se ajuda um no outro. Aí tá certo, Isso. irmão. Eu acho massa que isso engaja muito, pô. É muito massa. A galera gosta dessas curiosidades. Tem muita bagagem, muita coisa pra falar. Massa. Isso aqui deveria ter 12 horas de podcast que já tinha assunto. Galera, muito obrigado, Daniel, mais uma vez. Valeu, agradecer. Na próxima a gente bota o violão mais pra tocar. Eu achei pouco, só uma música. Tá bom, meu irmão. Valeu, galera. Até a próxima, até o próximo episódio. Se inscreve no canal, deixa o like e tchau!